Eu paguei R$ 1.500 nessa memória aqui no começo do ano passado. Hoje, se eu quiser vender ela usada, eu consigo vender por uns 5 mil. E o motivo disso não é o que você está pensando. Porque essa peça aqui destrói uma frase que a gente repete o tempo inteiro. Hardware caro é dinheiro jogado fora. E eu acho que tem uma pergunta mais incômoda ainda por trás disso. Por que querer o melhor carro é normal e se você quer o melhor computador, você é chamado de idiota? Hoje aqui eu vou defender o entusiasta. E no final desse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas, 3 compras que eu realmente acho idiotas. Existem 2 consumidores totalmente diferentes dentro do universo de hardware de computador. Um deles está tentando resolver um problema. Ele pensa, eu jogo em 1440, eu quero 120 FPS e eu tenho tanto para gastar. Então ele vai lá, ele pesquisa, ele compara benchmark e ele compra exatamente o que ele precisa para entregar aquilo ali. Eu acho perfeito, né? É provavelmente a maneira mais racional. O segundo cara, ele olha para tudo isso e pensa, eu quero o melhor, não porque precisa, não porque aqueles últimos 10% vão mudar a vida dele numa planilha. Ele quer a memória mais rápida, ele quer baixar a temperatura, ele quer fazer overclock, ele quer descobrir até onde aquilo ali vai. Um compra o computador que precisa, o outro compra o computador que ele quer. E eu não vejo por que automaticamente um dos dois estaria errado. A sociedade aceita o exagero, só que depende do produto. Você precisa de um carro com, sei lá, centenas de cavalos de força para andar dentro do limite de velocidade? Não. Precisa de uma televisão gigantesca? Não. Precisa trocar um celular excelente porque a câmera do novo modelo melhorou um pouquinho só? Também não. Mas quando alguém fala, eu gosto de carro, a gente entende perfeitamente. Agora, experimenta falar, eu gosto de hardware e comprei a melhor GPU que existe. Aparece imediatamente alguém com uma calculadora e vai te falar assim, mas e o custo por frame? E olha, custo-benefício é importante, tá? Eu uso isso o tempo inteiro. Só que ele responde uma pergunta específica. Qual produto me entrega mais pelo menor preço? E o entusiasta, muitas vezes, ele está fazendo outra pergunta, né? Ele está perguntando qual é o melhor que existe. São perguntas diferentes, então logo elas podem ter respostas diferentes. Um produto ter um custo-benefício ruim não significa que automaticamente aquilo ali foi uma compra ruim. Significa que ele não foi feito para responder aquela pergunta. E agora vem a parte que eu vou decepcionar quem esperava que eu simplesmente defendesse gastar sem limite, porque não é assim. Existe uma condição para isso que eu estou tentando falar aqui para vocês. Você precisa poder gastar. Se uma placa de vídeo significa atrasar a conta, tirar a comida da mesa, te prejudicar financeiramente de qualquer maneira, acabou, não tem discussão. Não interessa se você é entusiasta. E isso vale também para carro, para TV, para viagens, para o item que você quiser. O problema não é quanto custa o brinquedo, é quanto esse brinquedo custa para a sua vida. Essa aí, para mim, é a linha, né? Se você cruza ela, o problema deixou de ser o hobby. Se você gosta de discussão de hardware e de conteúdo um pouco diferente do que tem aí pela internet, se inscreve no meu canal. Eu quero de verdade tentar trazer coisas diferentes do que tem aí pela internet para vocês. E agora eu quero tentar mostrar para vocês por que para o entusiasta o produto nem sempre é aquela pecinha que está dentro do computador. Eu posso passar horas numa memória para conseguir um resultado um pouquinho melhor. Trocar a refrigeração, testar a temperatura, mexer em tensão, rodar a bench, desmontar tudo e aí montar tudo de novo. E às vezes tudo isso por uma diferença que no uso normal ninguém ia notar. E aí alguém de fora pergunta, mas pra quê? Cara, simples, porque eu gosto. Só isso, porque eu gosto. Tem uma coisa que muita gente não percebe sobre hobby. Às vezes o resultado não é o produto. Às vezes o processo é o produto. Quando alguém passa a tarde do domingo inteira mexendo em algum carro, ninguém pergunta para ele qual foi o ROI.
Qual foi o ROI daquela tarde? Era o hobby dele. No hardware é igual. Um hobby não precisa apresentar a planilha de viabilidade econômica para justificar a existência dele. E aí, volta à memória do começo do vídeo, né? Começo do ano passado, mais ou menos R$ 1.500 esse kit aqui. Hoje, do jeito que o mercado tá, eu vendo ele por 5 mil. E antes que alguém recorte só esse pedacinho aqui, isso é exceção. O hardware, normalmente, ele desvaloriza, né? Tecnologia nova chega, geração nova chega e o hardware antigo, o preço cai. Eu não estou dizendo compre memória porque o preço vai subir. O ponto é outro. Quando alguém diz que comprar hardware é desperdício de dinheiro, nem isso é verdade absoluta. Existe escassez, existe componente que fica a desejado, existe mudança de mercado. E tem ainda uma outra coisa que nunca entra na conta de quem gosta de ridicularizar o entusiasta: valor residual. O custo real não é o preço de compra. Imagina que você compra uma placa de 10 mil, use 3 anos, jogue, trabalhe, se divirta. E 3 anos depois, vende essa mesma placa por, sei lá, 4 mil reais. Você não queimou 10 mil reais. Você pagou 6 mil reais pela experiência de utilizar aquilo ali durante 3 anos. Continua sendo dinheiro, continua sendo consumo e não foi investimento. Mas é completamente diferente de fazer o dinheiro desaparecer. E antes que venham em cima dessa conta, sim, é óbvio, tem custo que não volta, energia elétrica, a refrigeração, essa, né, que eu mesmo já matei tentando encontrar o limite. Hoje não acontece mais tanto, mas já aconteceu bastante. Isso tudo aí entra na conta também, eu não estou tentando vender nenhuma mágica para vocês. Mas preço da compra e o custo da experiência simplesmente não são a mesma coisa. E eu acho que vale até uma provocação rápida aqui, né? A mesma sociedade que acha um absurdo você gastar dinheiro numa placa de vídeo mais topo de linha, já naturalizou a quantidade de dinheiro que sai todo mês para aposta. E aí tem uma diferença bem básica, né? Quando a aposta é perdida, não sobra nem a plaquinha. E eu não estou tentando dizer que uma coisa justifica a outra, tá? Eu estou dizendo como é curioso como a gente escolhe quais gastos que merecem julgamento. E aí eu acho que até vale a pena a gente transformar isso numa enquete. Uma pessoa que pode gastar 30 mil reais num PC, ele está fazendo uma compra idiota? Então, sim, independente da renda. Não, né? É um hobby como qualquer outro. Só faz sentido se realmente usar o desempenho. Ou depende de quanto que isso pesa no orçamento dela. Eu quero muito ver o resultado dessa enquete, porque essas 4 respostas são maneiras completamente diferentes de enxergar o que é o consumo. E me ajuda até a fazer essa discussão chegar em mais gente. Se você puder, hypa o vídeo. E agora, vamos tentar fazer uma coisa diferente que talvez você não esteja esperando, né? Vou tentar apresentar o que eu acho que seja o melhor argumento contra tudo que eu estou falando, contra mim. Imagine alguém escrevendo o seguinte: Vitor, ou Zona Ultra, né? As pessoas têm me chamado assim, não ficou nem o Vitor Overclocker, ficou o Zona Ultra mesmo. É muito fácil um criador de conteúdo chamar um hardware de 30, 40 mil de paixão. Só que boa parte da sua audiência não consegue bancar esse mesmo valor. Você não acha que ficar mostrando o topo ajuda a normalizar um consumo completamente fora da realidade? E dá até para a gente ir mais longe, né? Porque se o consumidor continua pagando cada vez mais pelo topo de linha, a indústria percebe e testa preço mais alto ainda na geração seguinte. Então talvez o comportamento do entusiasta ajude sim a empurrar o segmento premium mais para cima ainda. Eu acho essa crítica aí muito justa, sabe? Muito legítima, de verdade. Só que a conclusão que algumas pessoas tiram dela, eu acho que está errada. O melhor não é você precisa comprar. Eu acho que um pouco do meu papel aqui no canal, quando eu mostro algum produto extremo, é tentar deixar clara a diferença entre 2 frases. Isso é o melhor e você precisa comprar isso. São coisas completamente diferentes. Eu posso te mostrar uma baita de uma placa-mãe, caríssima, né? Testar, fazer overclock, encontrar o limite dela e terminar dizendo que para a maioria das pessoas faz muito mais sentido simplesmente comprar outra placa. Isso daí não é contradição.
Isso aí é você separar entusiasmo de empolgação, separar entusiasmo de recomendação. Uma coisa é mostrar desejo, outra é você fabricar uma necessidade artificial. Não existe. Então eu acho que o problema começa quando alguém transforma eu quero em você precisa. E aí tem compras que eu acho idiotas, né? Sim, é óbvio, existem compras de hardware que eu acho idiotas. Só que repara numa coisa, tá? Eu não vou falar para vocês sobre preço, eu vou falar sobre combinação. Comprar 2 pentes de memória agora, 16 GB, sei lá, e depois, quando couber no bolso, comprar mais 2 pentes para você conseguir chegar em 64 GB. Parece a decisão mais inteligente do mundo, né? Você compra o que cabe agora e deixa para expandir no futuro. Só que o controlador de memória do CPU, ele não trabalha com quantidade, ele trabalha com carga. E quando você ocupa os 4 slots, você dobra a carga do canal. E aí você percebe que aquele controlador de memória que bootava em 6.000, de repente não boota mais. Não consegue mais treinar as memórias, ou seja, você comprou mais memória e o teu sistema ficou mais lento. 2 pentes de memória, EXPO. 4 pentes, GDEC. Um monte de gente que faz isso, cai de EXPO para GDEC na hora e nem percebe que acabou fazendo isso. Nem percebe que perdeu o desempenho. E acho que tem um detalhe pior ainda, né? Porque comprar um kit igual ao seu, na verdade, não está te garantindo nada. Mesmo código de produto, mas lote diferente, binagem diferente. Ninguém nunca testou aqueles 4 pentes de memória juntos. Isso aí é bem mais agressivo no AM5, só que não é exclusividade dele. Então, se você quer 64 GB, compra logo 2 pentes de 32, porque sai um pouco mais caro agora, só que você não perde desempenho no futuro. Ou seja, mais caro agora, mas mais barato no resultado. 2. Comprar a placa-mãe mais cara da linha por causa do VRM. Você não vai sair da refrigeração ambiente. A grande maioria das placas intermediárias já entregam tudo o que você precisa de tensão. Já entregam muito mais corrente do que o processador de vocês vai consumir. O que muda o teu resultado de verdade é BIOS, é treinamento de memória, é o que você faz com o processador. Não é o número de fases no marketing. Eu digo isso para você como alguém que usa a placa topo de linha. Só que eu uso porque eu vou para outro extremo. Se você não usa, qual sentido faz? Você está pagando por uma coisa que nunca vai ser acionada. E aí vem o terceiro. Comprar a GPU topo de linha e deixar ela presa. Presa num monitor que não acompanha, presa num CPU, num processador que limita ela na resolução que você joga, e às vezes até um undervolt que você configura. Você comprou desempenho que o resto do sistema não segura ou que você mesmo acaba não se deixando usar. Compra idiota, para mim, não é você comprar caro. Eu acho que é você comprar desalinhado. Repare que nenhuma dessas 3 que eu falei aí tem a ver com o preço da peça. Uma RTX caríssima pode ser uma compra absolutamente perfeita para uma pessoa. E uma placa muito mais barata pode ser totalmente irresponsável para outra. Porque a idiotice, ela não começa em determinado modelo de GPU. Ela começa na relação entre o seu desejo, o seu orçamento e a sua realidade. E aí, se você está se endividando para impressionar algum desconhecido em ranking de benchmark, o problema não está no hardware. Não deixe o hobby possuir você. Você que deve possuir o hardware, são coisas diferentes. Tem uma última coisa que vale para qualquer produto premium e é importante que a gente diga. Quanto mais perto do topo você chega, mais caro fica cada ganhozinho adicional. Uma placa pode custar 40%, 50% a mais para te entregar 10% a mais. E aí, para quem olha custo-benefício, isso daí seria uma péssima escolha. Só que, e para quem quer justamente esses 10%? Esses 10% são o produto. É exatamente esses 10% que ele está comprando. Isso aí nem é só coisa de hardware, né? Isso aí é de todo o mercado premium. O ganho marginal ser caro não significa que ele não tenha valor.
significa que ele não tem o mesmo valor para todas as pessoas. Então é burrice gastar tanto dinheiro assim. Não existe número mágico, né? Não existe até 5 mil é uma compra ok, acima de 10 mil você virou um burro, é uma compra idiota. Existe quem quer o necessário. Existe um entusiasta que ele quer o melhor. E existe também, infelizmente, quem está gastando o que não pode. São 3 situações completamente diferentes e acho que às vezes a gente insiste em julgar elas com a mesma régua. Se o computador cabe na sua vida, se as suas responsabilidades estão bem definidas e bem resolvidas, você entende que você está comprando um hobby, aquilo ali te dá prazer, você não precisa justificar para ninguém por que você decidiu comprar aquilo, gastar o seu dinheiro daquele jeito. Às vezes você pode olhar para aquele computador exagerado em cima da mesa e pensar, eu não precisava disso, eu simplesmente queria. E não tem nada de errado em admitir isso. Agora eu quero principalmente a opinião de quem discorda de mim. Comenta aqui embaixo, em que momento um hobby vira desperdício de dinheiro? E eu vou terminar com a frase que resume esse vídeo. Custo-benefício mede hardware, não mede paixão. E se você quer apoiar diretamente o trabalho que eu venho fazendo aqui, vira membro do canal. Me dá uma força, ajuda para que eu consiga manter tudo isso e tentar expandir para passar mais coisas ainda para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.